Para tanto, nosso contato é com Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor Juarez Cunha, seja bem-vindo ao programa Radar. Como vai? Boa tarde, Rosemar. Um prazer estar falando contigo e quem está nos escutando no programa Radar aí da Rádio Gazeta. Por que a sociedade decidiu fazer esse alerta em relação a essa nova normativa? Bem, primeiro porque houve uma alteração das orientações do Ministério da Saúde e o que a gente tem observado, né, Rosemar? Eu acho que tem que conversar um pouco mais sobre esse assunto, que na realidade, já com 4 anos de pandemia, a gente sabe que as pessoas estão cansadas do assunto, tem uma fadiga em relação à Covid, fadiga em relação às vacinas, né? Mas a pandemia, infelizmente, a pandemia não acabou ainda, né? A gente tem em torno de 150 a 200 óbitos por semana no Brasil, por Covid, né? E esses óbitos aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente teve 87 óbitos por Covid em novembro e 53 óbitos em dezembro, agora de 2023. Então, a doença continua acontecendo, né? E um aspecto que chama muito a atenção é que o perfil da doença, ela modificou lá do início da pandemia para cá. Claro que a gente teve muita coisa que aconteceu de lá para cá, mas aquele aspecto inicial que a gente via, onde a gente tinha maior risco e maior vulnerabilidade nos idosos, persiste exatamente esse quadro, esse grupo é o grupo que continua sendo mais vulnerável, maior mortalidade, né? E, infelizmente, mesmo nessa faixa etária, as pessoas não estão com a vacina em dia, e a vacina protege para as formas graves de hospitalização. E o segundo grupo mais acometido da Covid são as crianças, em especial as menores de 5 anos, né? Então, só para a gente localizar mais, assim, porque eu acho que isso é um aspecto importante, no ano de 2023, a gente teve 147 óbitos de crianças menores de 5 anos. Tá? Então, 135 óbitos, estou olhando aqui no relatório do Ministério. Então, nós tivemos, assim, 135 óbitos e 5.310 hospitalizações em crianças menores de 5 anos. Então, tu vê, se a gente for comparar com qualquer das outras doenças chamadas imunopreveníveis que a gente faz vacina na infância, a Covid mata muito mais do que qualquer uma delas. Eu somando todas as doenças que a gente tem vacina na infância, então poliomielite está eliminada, sarampo, coqueluche, meningite, somando todas as doenças que a gente tem vacinas na infância, esses números que a gente tem de Covid são 10 vezes maiores. Então, se eu tenho uma doença e eu tenho uma vacina segura e eficaz, né, então a nossa opinião, né, como sociedade de pediatria, é sim que essa população de crianças deve sim ser vacinada para ser protegida, né? Então, a gente sabe que, como teve toda uma discussão mais importante em relação à vacinação de crianças, uma preocupação maior em relação à própria segurança das vacinas, mas com já esse período todo de utilização de vacinas, a gente vem utilizando vacinas desde janeiro de 2021, né? Então, a gente já tem 3 anos de utilização e utilização em crianças no último ano, né? Então, as vacinas são seguras, são eficazes, os eventos adversos podem acontecer, mas os eventos adversos graves são raríssimos. Então, o risco de doença é um risco muito maior, em especial para esses grupos. Então, os idosos e as crianças são os que mais estão sofrendo com Covid atualmente. Bom, nessa nota técnica do Ministério, a nota 118/2023, incorpora no calendário nacional de vacinação infantil
abrangendo crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E agora é incorporada e é obrigatória a vacina. Segundo as regras que a gente tem, né, em termos de legislação e mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando as vacinas são incorporadas no PNI, elas se tornam obrigatórias. A gente não gosta de utilizar esse termo porque o que a gente prefere? A gente prefere esclarecer a população e mostrar para a população, tanto para a sociedade como para os médicos, nossos colegas, mostrar a importância que tem da Covid. Então, a Covid continua acontecendo, continua internando, continua morrendo, e a gente tem vacinas que podem evitar esses quadros, né? Então, a gente prefere sempre, como sociedade científica, mostrar o que a gente tem de epidemiologia, né? Qual é a nossa situação. Então, a gente sabe que antes a gente tinha diariamente, inclusive provavelmente vocês também, diariamente davam os números de internados, número de óbitos, número de pessoas contaminadas, e isso não faz parte mais da divulgação. Então, esses números que eu estou te falando, né, de 150 a 200 óbitos por semana no Brasil, as pessoas não sabem, as pessoas acham que Covid não existe mais. Isso é um aspecto importante, a gente mostrar que continua acontecendo a Covid e a gente tem, infelizmente, novas variantes. Então, a gente já tem agora uma nova variante, que é a JN.1, que já está circulando no país, que parece também ser uma variante que ela tem uma possibilidade de causar doença mais grave, e sim, as vacinas disponíveis protegem, inclusive, para essa variante, né? Então, o nosso papel como sociedade científica é esclarecer, levar essas informações para a população e lembrar, né? Nós temos, sei lá, atualmente, eu acho que 19 vacinas que a gente utiliza para nossas crianças no PNI, né? Em nenhum momento as pessoas antes questionavam a origem dessas vacinas, como que elas eram feitas. As pessoas sempre se vacinaram ou vacinaram seus filhos confiando, né? O brasileiro confia em vacinas, sempre se confiou no PNI e a gente tinha ótimas coberturas vacinais. Infelizmente, né, com uma politização que acabou acontecendo, mesmo dentro da ciência, mesmo dentro das vacinas, a gente acaba tendo, né, uma dificuldade em conseguir coberturas vacinais, tanto que se a gente for ver as coberturas vacinais de Covid para crianças, né, elas não atingem 4% em termos de Brasil, né, quando pega menor de 1 ano, e entre 1 a 5 anos também em torno de 4%. Comparado, né, com nós adultos, né, que chegamos até 80%, 90%, e é uma coisa muito estranha, porque isso também nunca foi uma coisa que aconteceu antes, né? Os pais se vacinarem e não vacinar seus filhos, né? Então era uma coisa que nunca se imaginava também que isso iria acontecer, né? Então as pessoas se vacinando, se protegendo, sabendo que a vacina tem ela não impede a doença, ela não impede a transmissão, mas ela impede sim formas graves de hospitalização, que pode acontecer em todas as faixas etárias, que é onde está acontecendo mais no momento, idosos e crianças. Crianças até porque elas acabaram não tendo contato, em especial os menores de 1, 2 anos, elas não tiveram contato com o Covid, então elas têm uma tendência de ter quadros mais graves, né? Então, o nosso recado é esse, né? Que as pessoas saibam que a doença continua acontecendo, saibam que as crianças são vulneráveis, e é esse motivo que o CNI coloca no seu programa com o objetivo de proteger essas crianças. Afinal, que a gente tem uma possibilidade de evitar esses 135 óbitos que aconteceram no ano passado, né? É claro, e esse é outro aspecto importante, é claro que a gente tem uma situação em termos de Estado diferente de outros estados. A gente tem um acesso mais facilitado à rede de saúde, então os óbitos que a gente tem aqui em crianças são menores comparados com outros estados. Mas, de qualquer forma, a gente não tem como prever, né,
qual criança que vai evoluir para uma hospitalização, qual que vai evoluir para uma UTI, qual que vai ter que ser entubada e qual que vai morrer. Se eu posso evitar essas formas mais graves, com uma ferramenta segura e eficaz, a gente tem que utilizar. E só a vacinação proporciona isso, né? Ameniza, pelo menos, os efeitos da Covid, da doença respiratória, né? Assim como é na influenza, né? No vírus da gripe influenza. A vacinação, ela reduz e muitos efeitos da gripe influenza. E da Covid certeza, também é a mesma coisa, né? E Rosemar, esse é outro tempo. Por que as crianças fazem parte dos grupos prioritários para a influenza? Porque também é um grupo considerado mais vulnerável, né? Lembrar que, por exemplo, a vacina de influenza na campanha do Ministério da Saúde é dos 6 meses aos 5 anos, né? Da mesma forma de Covid. É claro que o ideal seria vacinar outras faixas etárias, mas essa faixa etária é escolhida porque é um grupo muito vulnerável, onde a gente tem maior risco de acontecer as formas mais graves, tanto de influenza quanto de Covid. Então, esse é um aspecto importante que tu colocou, né? E as pessoas também sempre acreditaram, né, e participaram das campanhas, e o que a gente quer também pedir para que coloquem todas as vacinas em dia. Então, nós temos vacinas fundamentais para doenças muito graves, como meningites, né, que a gente está com 70%, 65% de cobertura vacinal. Quando tem uma notícia de meningite, todo mundo sai correndo atrás de vacina, né? Sabendo que a gente tem no nosso calendário gratuito vacinas que protegem para vários tipos de meningite. Então, meningite por tuberculose, meningite por pneumococo, por hemófilos, por meningococo, as vacinas estão no nosso calendário gratuitamente e não estão sendo aplicadas. Então, não adianta correr depois que começa a notícia de que está acontecendo algum caso de meningite ou está tendo um surto de meningite. Então, é a mesma situação de Covid. A gente tem que procurar essas vacinas e colocar em dia. Isso não é só para as crianças, viu, Rosemar? O que eu comentei antes, né? Idoso é quem está mais sofrendo no momento com hospitalização e morte, e lembrando que os idosos têm que estar em dia com a vacinação. A vacinação para o idoso, claro, depende do que o idoso já fez, mas agora está sendo aplicada a vacina bivalente nos idosos. Alguns já fizeram uma primeira dose, tem que fazer uma segunda dose, tem todas umas regras aí do Ministério para fazer, mas isso a Secretaria de Saúde, os postos de saúde, estão capacitados para responder para as pessoas.